Quero trazer uma palavra para vocês, que Deus me dê graça, né? Para que eu possa estar pregando e vocês entendendo. E eu acredito que isso possa ser um divisor de águas na vida de muitas pessoas aqui essa noite. Amém? Então o tema da palavra é: quais versões de você, quais versões sua existem na mente das pessoas? Quero começar dando uma pequena introdução antes de entrar na palavra, falando sobre um grupo na Bíblia que ainda existe nos dias de hoje, nos dias atuais. E este grupo, a cultura deles é baseada na prioridade da obediência em conformidade com as regras e os mandamentos. Esse grupo muito antigo, eles seguem a lei oral e escrita. Incrível, eles seguem ao pé da letra tudo. Mas o que eles pregam, eles não vivem. Então, na Bíblia, esse grupo tem o nome de fariseu. Para vocês terem noção, existem alguns rabinos, né, fariseus, e eles dividiram, presta atenção, igreja, presta atenção para Deus falar com você. E esses rabinos, eles dividiram a lei mosaica, que nós chamamos de Torá, em 613 decretos. Então, quer dizer que quantos decretos esses fariseus tinham que observar? Até para olhar para o lado, eles tinham que lembrar se não era pecado. Eu não estou falando para vocês de viver uma vida santa diante de Deus, mas uma vida com medo de Deus, medo da punição de Deus. Então, esses rabinos, eles pegaram a lei e dividiram em 613 desígnios, 613 decretos. 365 desses decretos, igreja, era considerado proibições. Então, tinha mais proibições do que o quê? O que vocês acham que eu posso completar a frase? Como que vocês completam a frase aí embaixo? Tinha mais proibições do que bênção, né? 365 era considerado proibições, 248 era orientações positivas. Então, eles tinham que tentar regular cada detalhe da vida deles, olha só, dentro dessas regras. E a própria conduta dos judeus, os sábados, as viagens, as comidas, os jejuns, as abluções, que são ritos de purificações, o comércio, o casamento, as relações interpessoais, até hoje, eles vivem assim. Quem lembra do Muro das Lamentações lá em Jerusalém? Eu não sei se algum de vocês já foram até lá, eu não fui. Mas tem alguns que eles ficam colocando papelzinho dentro das frestas e alguns ficam com a cabeça assim, ó. Eu entendo que eles são fariseus. São rabinos, é um judaísmo rabínico, que eles vestem bem, as roupas diferentes, e eles ficam lá no Muro das Lamentações e tem leis para cada coisa da sua vida. Lei para ir no banheiro, sabia que existia? Lei para se portar de maneira correta, lei para tomar banho. Então, para eles, existe um código de lei para cada situação da vida deles. Isso tudo medo de quê, igreja? Ser punido. Meu Deus. Então, os fariseus, na maioria das vezes, estavam sempre por perto quando Jesus estava ensinando. Porque eles estavam acostumados a ter decorado os 613 decretos, que quando eles ouviam Jesus ensinando, eles ficavam boquiabertos. E eles paravam para ouvir. E essa passagem que eu vou ler para vocês agora, eu não sei se eles estavam lá. Eu não sei. Só que os 12 homens que Jesus estava formando para mudar o mundo, e como de fato eles mudaram, porque chegou até nós, né?
Eles com certeza foram influenciados pelos fariseus. Vocês vão entender por quê. Abra, por favor, Tiago, João, capítulo 14, e nós vamos ler o versículo 15 e depois, até o 17, 15 ao 17. Isso. Abriram, igreja? É importante que vocês abram. Importante que vocês vejam aí o que vocês estão lendo. 14, versículo 15 diz assim: se me amas, se me amais, o que vem depois? Ué, mas eles já estavam acostumados a guardar. Se me amais, guardarei os meus mandamentos. Versículo 16. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará um outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco, o Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece, e vós o conheceis, porque Ele habita convosco e está entre vós. Estará em vós. Amém? Por que o Senhor Jesus pediu ao Pai um outro Consolador? Quem é esse outro Consolador? O Espírito Santo. Mas se Jesus está pedindo para o Pai um outro Consolador, então significa que já tinha um Consolador. E quem é esse que até então era o Consolador? Jesus. Olha que tremendo. Então, a quem Jesus estava ensinando nessa passagem? Coloca a mão no seu coração e fala, a mim. E lá na época? Aos discípulos. Então Jesus estava ensinando os seus discípulos. Os discípulos são conhecidos de Jesus, porque entre Jesus e os discípulos tinha o que, igreja? Relacionamento. Olha que coisa interessante. E os fariseus não conseguiam entender isso. Eles não precisavam ter relacionamento com os rabinos. Eles não precisavam ter relacionamento com ninguém. Eles precisavam apenas seguir a lei. E quantos eram mesmo os princípios, os decretos? 613. Uau! Já pensou a decorar tudo isso? Sendo que o Senhor deixou apenas 10 para nós, né? Então, os fariseus, eles não conseguiam entender isso. Jesus falando de um Consolador. E eles queriam saber, na minha opinião, qual outro mandamento eles teriam que seguir para ter esse Consolador. Então Jesus estava ensinando os seus discípulos e eles deviam estar pensando, lá vem o 614. 615, 616, deve ter vários outros princípios para a gente seguir, para poder ter, então, os benefícios de um Consolador. E eu te pergunto, precisa dessas coisas? Precisa de quê para ter o Consolador? O que precisa? Era isso que eles não entendiam. Eles não conseguiam entender que Jesus estava atrás de amigos, igreja. Estava atrás de pessoas a quem ele pode confiar, a quem ele pode se relacionar. Isso não passava, não conseguia entrar dentro da cabeça deles. Então, já que temos que seguir tantos mandamentos, tantas regras, um dia eles falando com Jesus, nos diga então, qual é o mandamento mais importante? Diz aí, Jesus, para que a gente então tenha tudo isso, todos esses benefícios, todo esse favor, nos explica então qual é o maior dos mandamentos, assim nós vamos seguir. Qual seria a resposta que eles estavam esperando de Jesus? Qual seria a resposta? Eles podiam estar esperando tudo, menos o que o Senhor Jesus diria para eles. Mateus 22, por favor, do 37 ao 40. É mais fácil obedecer regras na igreja. É mais fácil culpar os outros quando você não consegue cumprir as regras, porque aí você fala, o casamento não está dando certo, mas é meu marido. A amizade não está dando certo, mas também, né?
E o Senhor Jesus não deu esse tipo de resposta para eles. E Ele jamais dará esse tipo de resposta para nós. Amém? Então está escrito assim, em Mateus 22, do 37 ao 40. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Quer dizer que para amar a Deus precisa entender, igreja. Não adianta decorar. Não adianta ouvir que precisa fazer e ter uma receitinha de bolo. Se eu andar por esse caminho, se eu for assim, se eu fizer assim, eu serei aceito e abençoado. Não. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o entendimento. Versículo 38. Este é o grande e primeiro mandamento. E o segundo é semelhante a este, e é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. E o 40, destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Vamos resumir tudo isso? Jesus, me dá aí, por favor, qual é o outro decreto que eu preciso seguir. Fala aí para mim, Senhor, um mandamento para que eu possa seguir e eu possa ter esse consolador. Jesus não deu a resposta que eles estavam esperando, mas Jesus deu e dará aqui esta noite a resposta que nós precisamos. Amém? E a resposta foi facinho. Ame a Deus. Repitam, por favor. Ame o próximo e ame a si mesmo. Esta é a lei e os profetas. Sabe o que Jesus estava fazendo aqui? Ele estava colocando relacionamentos. Jesus coloca relacionamentos tão importantes quanto seguir regras. E isso é fantástico. Isso abre a nossa mente. Isso nos faz entender que nós não seguimos um louco, um lunático, um religioso. Isso nos faz entender que nós seguimos um amigo, um irmão. Vocês entendem isso? Eu espero que sim. Jesus então coloca relacionamentos tão importantes quanto seguir regras. O ponto principal já não é mais a parte externa. Jesus estava ensinando que o exterior, o coração é tão importante quanto o exterior. Então, se você me ama, você guarda o mandamento. Se você me sente em seu coração, então você dará importância às minhas palavras. Se você estiver interessado em se relacionar comigo, não virá das regras, nem dos mandamentos esse desejo. Esse desejo virá do seu coração. Quando você estiver mais interessado em se relacionar comigo e com meu Pai, então você aí sim estará submetendo aos mandamentos. E Jesus, disse: se você me ama, você guarda os meus mandamentos. Então aqui a gente não obedece para depois amar. Primeiro aqui nós conhecemos. Nós nos relacionamos para depois obedecer. E essa obediência em si vai ser a submissão. Não um terror, não um tormento para a pessoa. Amém, igreja? Então, João 14, do 15 ao 17, que nós acabamos de ler, a interpretação deste texto é: quando você me ama, você guarda os meus, o quê? E não guarda os meus mandamentos para provar que você me ama. Você me ama primeiro. Porque quando eu amo alguém, eu tenho respeito por essa pessoa. Quando você admira alguém, você respeita essa pessoa. E o que é que nós devemos ao nosso Senhor Jesus? Respeito, né, igreja? A admiração. Então não fica difícil a quem respeita, admira, obedecer. Não sei se vocês estão conseguindo entender.
Glória a Deus. Quando eu amo alguém e eu tenho respeito, eu respeito a dignidade dessa pessoa. E eu não vou querer perder a conexão com ela ou com ele. E por não querer atrapalhar o meu relacionamento com essa pessoa, eu vou seguir o protocolo. Quais? As regras, que são normais, viu, igreja? Todo relacionamento interpessoal existe regras. Então, amar vem primeiro. O relacionamento é a coisa mais importante. A obediência vem depois. Guardem isso, e não antes. Há pessoas que tentam ser obedientes a Deus e acontece o quê? Falham. Não respeitam. Não tem Jesus como amigo. Então pessoas falham. Vão viver tentando. Porque elas dizem assim: eu vou recomeçar. Olha, eu vou começar tudo de novo. Hoje eu vou tentar não pecar. Vou até ouvir a palavra, vou começar a levar a Bíblia para a igreja, vou prestar atenção direitinho no culto, e eu daqui para frente vou fazer tudo para fazer tudo certo. Mas só a palavrinha eu vou tentar, significa que não vai conseguir. Porque aqueles que vivem tentando ainda não tomaram decisão. E a decisão é uma só. É respeitar a Jesus, tê-lo como amigo. E não como um agente punidor. Ele vai me punir se eu não fizer as coisas certas. Se você pensa assim, você nunca vai conseguir servir ao Senhor. As tentações sempre vão te tirar dos caminhos do Senhor. Você fica um alvo fácil para o diabo. Porque o diabo te conhece mais do que você mesmo. Por isso o Senhor Jesus disse: amarás a Deus de todo o teu coração, o próximo como a ti mesmo, e depois ame você mesmo. Quem é você? Se nós estivéssemos conversando aqui no individual, só eu, você, eu diria para você: o que eu preciso saber da sua vida para ser sua amiga? Você me contaria muitas coisas. Mas o problema é que você vai falar, vai florear. Com Jesus não é assim, porque Ele sabe dos seus pensamentos, que vão virar uma comunicação verbal, palavras, antes mesmo que as palavras cheguem na sua boca. Então Ele sabe que se você está falando do fundo do coração ou não. Glória a Deus, igreja. Dizer: eu vou tentar não pecar. Tentar não pecar é a receita certa para pecar. Porque não é uma questão de tentar ou não pecar. A questão é saber que você tem uma nova natureza. Você é uma nova mulher, minha irmã. Você é um novo homem, meu irmão. Amém por isso? Então isso não deve existir mais na sua vida. O que não deve existir mais na minha vida, pastora? A conformidade com o erro. Aceitar o erro como se fosse algo banal. Deus me dá uma nova chance. Mas como fica você com você? A frustração pode te paralisar, sabia? Você se tornou uma nova criatura. Diga isso para você. Isso, repita. Eu sou uma nova criatura. Há pessoas que simplesmente fluem na amizade com Deus. Fluem. É natural. É gostoso quando você senta com uma pessoa e você sabe que ela estava com Deus. Ela estava conversando com Deus, porque a amizade flui. Ah, que coisa mais linda. Jesus disse aos discípulos que teria que ir, mas não os deixaria sós. Eu vos enviarei o Consolador. Eu não vou deixar vocês órfãos. Ele não disse que enviaria um controlador. O que é mesmo que Jesus disse que enviaria? O Espírito Santo não quer controlar a sua vida. O Espírito Santo não quer ditar regras para você. O Espírito Santo quer ser o quê seu? Te consolar. Eu não vou conseguir. Vem cá. Conta para mim o que está acontecendo.
Abre, se abre. Mas não, o ser humano é mestre em esconder seus sentimentos. Se você aceitar seus sentimentos, se vocês viverem os seus sentimentos, se encarar seus sentimentos, então você vai ter uma ajuda. Mas se você mesmo finge que isso não existe, isso é mentira. E o Espírito Santo não tem parte com mentira. Para muitos, servir a Deus é a mesma coisa de estar preso. É como se você estivesse servindo no exército, por exemplo, onde a submissão vem antes do querer bem. Primeiro você obedece, senão, caso contrário, você vai sofrer punições, né? O islamismo, igreja, é assim. O Islã, você sabe o que significa a palavra Islã? Eu fui buscar. Islã é uma palavra árabe, que significa submissão ou rendição. Mas não é a Jesus. É a Alá. E Jesus estava ensinando isso a eles. O relacionamento vem primeiro. Ou seja, eu não vou criar barreiras, então, para me relacionar com Deus. Vocês vão? Mas vocês criam. Nós criamos barreira para nos relacionar com Deus. E eu quero mostrar para vocês, se tudo der certo aqui essa noite, mais ou menos como que inicia essa barreira. Jesus, então, eu entendo que esta noite, esta palavra, é para nos ensinar a não colocar obstáculo na nossa relação com Deus. Então não vai ser difícil. Essa notícia é boa para você? Não vai ser difícil. Não vai ser. Então eu não vou mais andar em conformidade com os princípios que eu sei que são errados. Eu vou andar com aquilo que eu sei que é verdadeiro. E que não estão escritos apenas em páginas na Bíblia, mas estão escritos dentro de nós. E eu quero mostrar algo tremendo. O cuidado que Deus teve conosco. O islamismo, eles têm que estudar toda aquela literatura deles. É Alcorão, né? Eles têm que estudar o Alcorão. Eles têm que decorar. Porque eles não sabem que aquilo existe. Mas você sabe que quando você decide ter uma amizade genuína, sincera com Deus, Ele já deixou tudo preparado? Vocês querem ver? 1 João capítulo 2, versículo 20. Depois do 20, Tiago, você pula para o 27. Mesmo não estando para nós, quem não conhecia a Bíblia, olha só a promessa que Deus deixou. 1 João 2, versículo 20. E vós? Quem é esse vós? Levanta as mãos, igreja, vocês estão vivos? Esse vós somos nós. E vós tende a unção do Santo. E vós tende a unção do Santo e sabei todas as coisas. Que santo é esse? O Espírito Santo. E vós tendes a unção do Santo. E sabei todas as coisas. Versículo 27. E a unção que vos recebeste dele, fique em vós. E não tendes necessidades que alguém vos ensine. E não tendes necessidades que alguém vos ensine. Mas, com a sua unção, vos ensina todas as coisas. E é verdadeira e não é mentira. Como ela vos ensinou, assim neles permaneceis. Olha, eu vou embora. Mas não fiquem tristes, porque eu vou, mas ele descerá. E ele será o consolador no meu lugar. Ou seja, a unção que o Senhor Jesus coloca nos filhos de Deus. A unção que o Espírito Santo derrama sobre os filhos. Vocês estão aí? É Ele, por causa do relacionamento, por causa da nossa intimidade com Deus, que nos ensina todas as coisas. Aleluia pelo discipulado.
Aleluia por todas as coisas, mas a palavra que é pregada aqui em cima é uma só, mas as cabeças pensantes embaixo, às vezes deturpam a palavra. Cada um pega uma fatia, cada um resolve a sua vida de uma maneira, e depois vem e fala, mas foi dito na igreja? Mas foi dito o quê? Tudo que for dito para você tem que estar em comunhão com a palavra. Porque a unção já está dentro de você. E é o Espírito Santo que nos ensina todas as coisas. Então, se você não sabe, toma responsabilidade sobre a sua vida hoje e passa a querer ser amigo de Deus. Há um princípio que diz que se você for amigo do mundo, você se torna o quê de Deus? Estou fora. Inimiga de Deus. Mas primeiro eu preciso saber o que são as coisas do mundo para poder fazer uma separação legal. Porque senão você pode tratar o que é abominável como uma coisa normal. Se você for amiga de Deus, minha irmã, meu irmão, se você for amigo de Deus, vós tendes a unção do Santo, e você sabe todas as coisas. E a unção que vos recebeste dele, fica em vós, você não perde. E não tem desnecessidades que alguém fique ensinando. Ai, tem que ir para a igreja. Ah, eu só vou se meu marido me leva. Ah, eu só vou se a minha mãe ficar no meu pé. Não! O ensino está dentro de você, você sabe o que deve fazer. Porque a unção não vai embora. Vocês estão entendendo isso? E não tem necessidade de ninguém ficar te ensinando uma coisa que é óbvio, que é claro. Porque está escrito. Mas como a sua unção vos ensina todas as coisas, e é verdadeira, não é mentira, como ela vos ensinou, assim nele permaneceis. É como se existisse dentro de nós, igreja, uma bússola, e nós a deriva no mar. E dentro de você uma bússola. Há princípios que estão arraigados, plantados, nessa nova aliança que Jesus fez conosco. Nós temos um relacionamento de autocontrole interno. Então, se é interno, o meu autocontrole não vem mais de fora, vem de dentro. Glória a Deus por vocês pensarem assim. Eu não sei o que trouxe vocês para o culto hoje. Uma coisa eu sei, vocês são tementes a Deus e vieram aqui para glorificar e para prestar culto ao Senhor. Mas pode ser que a mente de vocês está tão amiga do mundo que essas palavras não conseguem passar do céu. Não conseguem. Porque existe claramente a diferença entre o que é natural e o que é espiritual. E esse tipo de palavra, todas as igrejas, altar, Bíblia, são palavras que são espirituais. Se você ainda não pegou a sua porção, é já que Deus vai te visitar. Não sou eu que vou te visitar. O compromisso é o Senhor, entendeu? Se isso já nos foi dado, já nos está arraigado, se não há necessidade de ninguém te ensinar, por que estou eu aqui te ensinando? Por quê? Porque existem pessoas que ainda não entenderam. Porque existem pessoas que ainda não são amigos de Deus e consideram-se como. É como então se existisse uma bússola dentro de nós e ela apontasse para nós o caminho. Um discernimento que vem quando você precisa fazer as coisas. E aquele medo, aquela ansiedade que você está para resolver alguma questão, ela vai embora. Porque vem uma convicção dentro de você, você fala, eu não estou sozinho. E não está mesmo, porque ele foi, mas ele deixou o Espírito Santo no lugar dele. E ele não vai embora, ele vai ficar conosco para sempre. Isso não é legal demais? Isso é maravilhoso, isso é maravilhoso. Então, para isso, você precisa ter um autocontrole. E esse autocontrole é interno, é de dentro para fora. E isso me fará saber diferenciar, então, o certo do errado. Dentro de mim, eu sei o que fazer. Na antiga aliança, o sistema era de controle obtido externamente, pela ameaça da punição, pelas pragas, pelo exílio.
Então eu não vou fazer isso, porque senão eu vou me dar mal. Não, aqui agora não é questão de ser punido. A questão agora é de ter relacionamento, uma amizade com Deus e respeitá-lo. No livro de Deuteronômio diz, Deus falando, né? Se vocês guardarem os meus mandamentos, eu vos abençoarei. Vocês serão benditos no campo, na cidade. Bendito será a vossa cesta, a vossa amassadeira. Vocês serão abençoados ao entrar, abençoados ao sair. Vocês emprestarão a muitos, mas não vão precisar tomar emprestado. Mas o que acontece nos dias de hoje? Que muitos não entendem isso. Não conseguem desenvolver um relacionamento íntimo com Deus. E não conseguem entender que o Espírito Santo não quer te controlar. Ele não quer determinar nada na tua vida, ele só quer te ajudar. Você aceita? Então chama ele. Como é mesmo que nós temos que fazer para que o Espírito Santo more em nós? Tiago, deu certo. Oh, Tiago, Deus seja louvado. Esse vídeo estava por um triz, para não acontecer. Mas é o sonoda, né, igreja? Aleluia. Assista esse vídeo. Mas não com uma leitura crítica. Mas façam uma leitura olhando para dentro de você. Porque ele tem tudo a ver com o título da palavra. Vocês lembram qual é o título da palavra? Não lembram, né? Não tem problema. Quais versões de vocês existem na mente das pessoas? Esse vídeo vai clarear a mente de vocês, para vocês entenderem um pouco mais a palavra. Pode colocar, Tiago, pode apagar a luz, colocar alto. Não é estranho? Não sei se dá para ler daí. Dá para vocês lerem daí? Não é estranho que exista tantas versões de você na mente das pessoas? Alguns te conhecem como alguém interessante, outros te conhecem como uma pessoa chata, alguns te veem como frio e mau, outros te consideram atencioso e gentil. Na verdade, a pessoa que você é existe apenas para você. Cada pessoa que você conhece, que se relaciona, que faz contato visual na rua, cria uma versão de você. E existem várias versões de você por aí, na mente das pessoas. Não é estranho que exista tantas versões de você. Não é estranho. Vocês acham isso estranho? Mas não é estranho mesmo? Não é estranho que exista tantas versões de você na mente das pessoas? Quem ganha com isso? O diabo. Se nós temos um amigo, nós temos um arqui-inimigo. O que as pessoas pensam ao seu respeito tem atrapalhado você com a tua intimidade com Deus. Porque o diabo, ele não pode entrar nas ações do Espírito Santo, mas ele pode atrapalhar e manipular você. Então, olha que interessante. O que importa de verdade? O que os outros pensam a seu respeito? O que importa de verdade é o que Deus pensa a seu respeito. Nossa, gente, isso conforta demais. Só quem veio do mundo sabe o que é ter uma segunda chance. Eu não sei quantos de vocês nasceram em berço evangélico. Meu marido não está aqui hoje, mas o meu marido nasceu no berço evangélico. A casa dele tinha muitas regras. Era por isso que tinham tantas pessoas que odiavam regras. Então, toda pessoa que ela é muito cobrada, toda pessoa que ela é muito abusada emocionalmente, quando cresce vira um abusador. Talvez você não perceba, mas você tem repetido, você tem feito as mesmas coisas que fizeram com você. Só ira, só maldade, só cobrança, só punição. Se não fizer isso, Deus não gosta. Se não fizer aquilo, Deus te reprova. Ó, você não faz isso porque o papai do céu assim, aquilo, assado. Mas não é isso que o Senhor quer.
O que o Senhor quer é que primeiro a gente ame a Ele, para depois obedecê-lo. Se você entra para a igreja já obedecendo e não tem um relacionamento com o Senhor, você não vai ficar, irmão. Você não vai dar conta de ficar, irmã. Porque não é uma troca, não é um caminho de duas vias. Não é. É amar a Deus sobre todas as coisas, com todas as suas forças, com todo o seu. Então não é algo assim que faz lavagem cerebral, sabe? Que um dia você é crente, outro dia você não é. Não é isso. É um caminho sem volta. Mas é um caminho que vai te levar para a vida eterna. O que importa de verdade? O que importa de verdade é o que Deus pensa de você e o que você pensa de si mesmo. Do restante das pessoas e de situações, fala para você ouvir: eu não tenho controle. Mas mesmo você não tendo controle, as pessoas te controlam. Acorda de um jeito, na metade do dia está de outro, no final do dia vai dormir bravo, brava. Aí quem sofre são os entes queridos que estão na volta. Não sabe discernir, não sabe que o que os outros pensam em relação a você não é problema seu. É problema do outro. Deixa que ele se vire, deixa que ela se vire. Você fica na paz. É difícil isso? Aí a gente tem que ver o temperamento da pessoa. Mas se Pedro converteu, então Jesus existe, né? Uai, se você converteu, irmão, se eu converti, a graça nos basta. Amém? Meu Deus do céu. Tenho certeza que um dos seus objetivos hoje, ao vir para a igreja, é de vir adorar a Deus, ou eu estou errada? Estou errada? Qual o objetivo que você veio na igreja hoje, além de adorar a Deus e prestar culto a Ele? Eu vim para que Deus faça uma obra na minha vida, igreja. Eu vim para que Deus possa realizar um desejo do meu coração. E a humildade é tão grande que se for para falar aqui, eu falo, porque eu não tenho medo desse papo. Não pode contar, senão não dá certo. Para mim não tem volta. Quem me justifica é o Senhor. Quem me tem guardado no esconderijo do Altíssimo é o Senhor. Então qualquer arma forjada contra mim, pá, vai errar o alvo. Não vai me acertar. Porque é assim que eu vivo, é assim que eu penso. Não sei vocês. Aqueles que têm muito medo, vivem na religiosidade, no misticismo. E confiança é uma demonstração de amizade para com Deus. Que é respeito. Amém? Então, para alcançar esse objetivo, para alcançar os objetivos que você quer, para alcançar esse objetivo que eu sugiro você ter a partir de hoje, de ser chamado amigo de Deus, o seu comportamento precisa se encaixar nesse objetivo. Porque as suas ações, suas atitudes, suas ações vão moldar o caminho que você vai andar daqui para frente. Você quer um caminho torto? Ou você quer umas veredas de justiça, um caminho reto? Não tem 2 pesos e 2 medidas com o Senhor. Ou é ou não é. Escolhe de que lado você quer ficar. E olha que pode ser que você pense que já escolheu o lado. Mas hoje o Senhor está descortinando para você que Ele quer te chamar de amigo. Pensou, Flávio? Amiga de Deus? Gente, isso é fantástico. Isso é fantástico. Pessoas, prestem bem atenção, pessoas mentalmente fortes, você é mentalmente forte? Vou falar algumas coisas aqui, ver se você se encaixa. Pessoas mentalmente fortes não perdem tempo tentando fazer o outro feliz. Pessoas fortes focam no que ajudam ela a crescer e incentivam outros a fazerem o mesmo. Pessoas fortes mantêm seus objetivos, mesmo quando tudo está difícil.
Porque entende que o verdadeiro progresso vem de serem fiéis a Deus. Você está regredindo ou você está progredindo? O verdadeiro progresso vem de serem fiéis a Deus. Pessoas fortes não evitam suas emoções, mas são educadas. Reconhecem suas emoções e transformam suas dores em mais forças para crescerem. Glória a Deus por isso. Está vendo como que você é forte emocionalmente? Está vendo como vocês são fortes aí dentro de vocês? Vocês reconhecem isso? Porque se você não achar isso, não tem problema. Torne o seu objetivo ser conhecido de Deus. Porque aí você vai saber, eu não estou sozinha. Espírito de solidão, gente, é o maior engano na vida de um crente. Eu sou sozinha. Eu sou sozinho. Isso é a maior prova que você não tem o Espírito Santo como amigo. E eu não estou dizendo isso porque a palavra veio hoje, eu me preparei para falar sobre isso. Eu estou falando de algo que eu vivo, igreja. Você pode morar numa casa, ter muitos irmãos, ter pai e mãe vivo, e você ainda se sentir sozinho. Nossa, dá até um negócio dentro do meu coração aqui. Você pode se sentir sozinha, mesmo tendo muitos amigos, mesmo estando dentro da igreja. E isso é um indício que você está sendo manipulada pelo diabo. Não estou dizendo que você é pecadora, porque eu também sou. Mas eu estou dizendo que o diabo quer te manter nessa circunstância. Olha só tudo que eu faço. Olha só tudo que eu realizo na minha casa. Olha o que eu faço e deixo de fazer e fica contando, pedindo elogios. Sendo que você não tem controle sobre as situações. Tudo que você faz tem que ser necessário fazer para que você seja feliz. Se você for feliz, as pessoas em volta serão também. Agora, uma pessoa infeliz, ela tem o prazer de ficar criticando e cutucando marido, mulher, filhos dentro de casa o dia inteiro, mas sem perceber que estão fazendo isso. E depois que percebem, para tirar esse hábito demora muito. Olha que novidade de vida que vocês estão ouvindo aqui hoje. Uma nova criatura. É isso que o Senhor quer que vocês sejam. Ele quer chamar vocês de amigo. Tem noção? Tem noção? É legal o Léo. Depois, no final, se vocês quiserem olhar, chega perto dele, o Léo machucou tudo o nariz por dentro. Já tem 3 ou 4 dias que ele machucou e ainda está sangrando. Machucou o bracinho, machucou a perninha. E eu falei, Léo, por que você machucou? Porque o meu amigo da internet, eu não sei qual é o amigo, mas é um tal de parkour. Vocês já ouviram falar esse termo? Ele falou, vovó, eu fui fazer parkour. Eu falei, o que é isso? O meu amigo faz, vovó. Eu fui fazer. Aí a Bruna falou, mamãe, é pular de um banco para o outro, mamãe. De uma altura imensa, mamãe. Tem parkour que pula de teto para outro teto. Eu falei, graças a Deus que não pediram para ele voar, né? Porque ele ia voar a igreja. Se um amigo fala para uma criança, a criança tenha ele como amigo, ele acredita. Diz que na hora do recreio, lá no colégio onde ele estuda em Monte Sião, ele foi pular no banco, não deu conta. Diz que o nariz prendeu na beira do banco, mas foi tanto sangue. E a minha filha Bruna grávida, a escola escondeu a Bruna para ela não ver. Chamaram o pai, para o pai ir lá socorrer, porque eles não sabiam o que estava acontecendo de tanto sangue. Eles ficaram com medo da Bruna se assustar. E ele falou, papai, é parkour, papai. E eu vou tentar de novo até conseguir. Vocês têm noção, igreja? Como é que vai tirar a liberdade de uma criança? Você pode frustrar ela ensinando ela a ter medo, né? Será que é bom ensinar? Não sei. Nós não temos controle sobre isso. É só Deus para guardar. Mas se mandasse ele pular, que ele ia voar, eu sei que ele faria isso. Vocês acreditam em Deus da maneira como as crianças acreditam nos amigos? Vocês acreditam que o Espírito Santo possa estar gerando dentro de vocês uma afirmativa, uma palavra dizendo para você, eu vou fazer. Eu vou fazer.
creia, eu vou fazer, vai chegar a hora, eu estou trabalhando para que isso aconteça. Vocês acreditam nisso, igreja? Eu também acredito. De todo o meu coração. Então é isso que o Senhor trouxe para nós nessa igreja essa noite. Ele quer nos chamar de amigos. Ele quer que nós tenhamos com Ele um relacionamento e não culpá-lo pelas coisas que não acontecem. Porque, como eu te disse, às vezes quem está atrapalhando o relacionamento é você mesmo com a sua mente. Deixa de ser inimigo de Deus. Abra, por favor, no livro de Marcos, capítulo 5. Capítulo 5, versículo 37 ao 40. Vamos ficar aí de pé, igreja? Vamos ficar em pé, por favor? Eu sugeri a vocês que vocês tivessem um novo objetivo aqui essa noite. Vocês lembram qual? Ser amigo de Deus. E para alcançar esse objetivo, você precisa entender que só Deus pode ir à frente. Só Ele pode realizar isso. Mas com seu consentimento. Então, presta atenção. O que vocês vão ler agora? Aleluia. Eu fico aqui procurando palavras para dizer para vocês, para ser bem clara, para que vocês não saiam daqui essa noite perdendo isso aqui do que Deus quer fazer com vocês. E se você não entendeu ainda, eu acredito que essa passagem vai deixar mais explícito ainda. Está escrito assim em Marcos 5, versículo 37. Contudo, não permitiu que alguém o acompanhasse, senão Pedro e os irmãos Tiago. Quem que é o outro? 38. Chegando na casa do chefe, na sinagoga, ele já não permitiu que ninguém fosse com ele, a não ser os seus amigos. E olha que ele andava com 12, né? Mas amigos você pode contar nos dedos quem são, né, igreja? Jesus também. Só que quando chegou à casa do chefe da sinagoga, Jesus viu um alvoroço, e os que choravam e os que pranteavam muito. O próximo versículo. Ao entrar, lhes disse: por que vocês estão em alvoroço e chorais? Deixa aqui, por favor. A criança não está morta, mas dorme. Quem estava chorando? Quem estava fazendo o alvoroço? Vocês precisam entender o contexto. Jesus foi chamado por esse homem para entrar dentro da casa dele, para ir levar a cura para a filha. Mas nesse meio tempo, quando o homem foi falar com Jesus, a menina, o que aconteceu com ela? Morreu. Nesse meio tempo que Jesus está indo lá, ele ainda cura a mulher dos fluxos de sangue. Só que quando Jesus decide, enfim, ir na casa deste homem, aquela multidão queria ir atrás e os discípulos, Jesus falou: não, opa, comigo só anda quem é amigo. Então, Jesus chamou alguns dos discípulos, e quando ele chegou na casa de Jairo, né? Estava o que mesmo lá? Um velório. A menina tinha morrido. Só que não fala que é a mãe que está chorando. O pai não estava lá. Então tinha muita gente alvoroçada e chorando. Aí Jesus, nesse versículo, ao entrar, pergunta para ele: por que vocês estão alvoroçados e chorais? Gente, eles não estavam chorando de coração. Era um dos 613 decretos. Quando havia uma morte, as pessoas iam até a casa do defunto para chorar, lamentar sem sentir dor. Vocês conseguem chorar? Eu não consigo. Eles eram artistas
Eles choravam, gritavam, porque era tradição. E é isso que Jesus estava falando, era isso que Jesus estava tentando mostrar para alguns discípulos. Não sejam fariseus. Não tem que repetir, não tem que ficar obedecendo coisas que não têm vida em si. Vocês têm que chorar porque vocês são amigos. Aí, a criança não está morta, mas ela dorme. Aqueles que estavam chorando e aqueles que estavam gritando, ao ouvir que a criança não está morta, mas está dormindo, qual seria a reação deles? Qual seria a sua reação? De saber que a filha da sua vizinha não está morta. Gente, eu tive essa reação essa semana. Fiquei sabendo que uma determinada pessoa tinha morrido. Mandei para Michele. E olha que eu não sou de ficar. Mandei para um, mandei para outro. Eu chorei em casa. Chorei, porque essa pessoa sempre faz teatro aqui na igreja com a gente. Chorei, e de repente disseram que não era ele. Aí eu chorei mais ainda. Falei, meu Deus, não é ele, é outro. Mas que judiação do outro, meu Deus. Aí eu falei, meu Deus, eu preciso chorar pelo outro também, né? Eu não conheço o outro. Mas eu fiquei tão feliz de saber que um amiguinho meu não tinha morrido. Agora você imagina, eles estão lá chorando, desesperados, porque a menina está morta. E de repente sabe que a menina não está morta. Qual deveria ser a reação deles? Versículo 40. Riam dele. Aqui não é rir de alegria, não. Aqui é cinismo. Aqui é olhar para Jesus e falar, você tá ficando louco. Tendo ele, porém, mandado sair tomou o pai e a mãe da criança e os que vieram com ele e entrou onde ela. Feche seus olhos. As coisas não andam bem na sua casa. Tá tudo desestruturado lá. Tudo quebrando, tudo despedaçando. Dinheiro está acabando. A credibilidade na cidade também. Presta atenção. Sua casa está literalmente disfuncional. E Jesus entra agora na sua casa. Imagina Jesus entrando lá. E ele coloca todo mundo para fora, inclusive os demônios. Ele coloca todo mundo para fora. Sabe por quê? Jesus, para fazer um milagre, às vezes precisa tirar algumas pessoas da sala. Então eu te pergunto, quem é que Jesus precisa pedir para sair da sua vida, para que você creia nele? Entende que para você alcançar os seus objetivos, Jesus terá que remover algumas pessoas da sua vida? Você entendeu isso? O milagre não acontece enquanto o Senhor não colocar ordem na sua casa. O milagre não vai acontecer na sua vida enquanto você não entender algumas coisas. Ele terá que remover algumas pessoas. E não se preocupe, Jesus jamais remove o que dá certo. Jamais. Então não se assuste. O Senhor está falando para você, não se assuste se daqui para frente algumas pessoas saírem da sua vida. É necessário isso acontecer para você ver Deus agir na sua vida. É necessário. Quem será, ou o que será que Jesus vai precisar tirar da sua vida para você crer nele? O que será? Eu não sei para quem é, mas não fica carregando um doente que não quer ser curado, viu?
Não fica tentando ajudar uma pessoa que não quer ajuda. Um doente que não quer ser curado vai fazer você adoecer. O Senhor está te falando isso essa noite. Toma cuidado. Então ora a Deus agora. Orem a Deus agora e diga: Senhor, entra lá na minha casa, Pai. Tanto a minha casa material, quanto a minha casa aqui, o meu coração. Coloca ordem no que tem desordem, Pai. E eu nunca podia imaginar que eu poderia ser sua amiga. Eu sempre achei que o Senhor fosse Deus e eu uma criatura. Não. Essa é a nova e eterna aliança. Você é irmã do Senhor Jesus. E nós podemos chamar os irmãos de amigos. E essa é a comunhão que o Senhor quer que você tenha. Porque justamente a falta de comunhão é que está te afastando do Senhor. E isso não é problema de outra pessoa, isso é um problema seu. Para, pelo amor de Deus, de ficar julgando a culpa na igreja, no irmão, na irmã, no ministério. Não, você não tem controle sobre essas coisas. Mas aquilo que você tem controle, você tem pecado. Levanta sua mão direita e com os olhos fechados, orando. E você que pode ficar de pé, por que está sentado? A não ser que precise ficar sentado, mas agora é o respeito na presença do Senhor. Levanta sua mão direita e diz assim: Senhor, com a ajuda do Espírito Santo, me ajuda. Eu quero ser seu amigo. Você tem certeza do que você acabou de falar? Tem certeza do que você acabou de falar? Então espera para ver o que vai acontecer. Você só precisa, a partir de hoje, selecionar quem tem influência ruim sobre você. Pensa. Começa a pensar agora no teu coração. Quem é que tem influência ruim sobre a minha vida? Como assim, pastora? Como influência ruim? Quem é que te faz pecar? Em pensamentos, em palavras. Pessoas muito críticas. Se pessoas muito críticas ficarem do teu lado, só reclamando, eu vou dizer para você, tomara que não seja seu marido ou sua esposa. Porque se for amigo, despede. Quando uma palavra sai da boca de alguém, quando você escuta o que o outro diz, essas palavras vão passar pelos seus pensamentos. E quando as palavras saem da sua boca, elas também vão gerar pensamentos. Aí está o perigo. Aí está o perigo de não ter o Espírito Santo dentro de você como amigo, para te alertar. Cuidado. Isso daí não fui eu que implantei no teu coração. Isso aí foi uma serpente. Porque quando Deus coloca amigos de verdade na sua vida, elas são como pombinhas, limpas e puras. Mesmo às vezes, quando ela não sabe fazer uma colocação, você sabe que aquilo não tem maldade. Aquilo não tem maldade. Mas quando uma pessoa é carregada de uma maldade, em nome de Jesus, peça para o Espírito Santo limpar da sua vida. Isso, irmãos, orem. É bonito ver daqui de cima quem realmente sente. Peça para o Espírito Santo limpar, porque é a fonte dos seus pensamentos é que tem sido o problema. E qual tem sido a fonte dos seus pensamentos? É de alegria? Ou é de tristeza? Irmã, repara nas suas palavras, irmã. É o dia inteiro falando sobre o quê? Sobre bênçãos, possibilidades, objetivos, ideias. Não é falando de coisas ruins.
Se você trabalha e precisa ouvir as pessoas, você não está ileso, não tem como não ouvir, mas você pode selecionar se vai te influenciar ou não. Qual é a fonte que gera os seus pensamentos? Que seja a alegria. Será que tem sido amargura? Se for, reconheça isso e lança fora. Que seja vitórias. Vitórias, eu vou conseguir, eu vou fazer, eu quero ser chamada amiga do Senhor. Vocês não têm noção como está sendo difícil pregar essa palavra aqui em cima. Meu coração, minha alma, meu espírito está fervendo. Mas eu tenho discernimento de espírito e eu sei os espíritos que estão andando dentro da igreja. Oh meu Deus, eu quero declarar que mesmo você não entendendo, nenhuma arma forjada contra você prevalecerá. Nenhuma arma. O Senhor está falando para mim que tem armas, ó, miradas, e elas vão disparar, mas elas não vão te encontrar, elas vão errar o alvo. Você precisa de calma, então recebe de Deus agora a paz. O diabo não tem paz para te dar. Você veio aqui hoje para buscar paz. Respira, puxa o ar, porque você está levando isso para sua casa. Mas a fonte do seu pensamento precisa estar em Deus. Repita até isso entrar dentro de você. Eu sou amiga de Deus. Eu sou amigo de Deus. E isso vai determinar o seu comportamento, logo o seu futuro. Você pode estar na luta que for. Você pode estar na prova que for. É a paz que você veio buscar? É a paz que você vai levar. Eu não sei se resolve segunda-feira, eu não sei se resolve terça, mas dentro do seu coração precisa ficar resolvido hoje. Eu creio. E isso vai fazer você ter experiências com o Senhor. Talvez você tenha vindo aqui buscar uma resposta do Senhor, e você está levando uma resposta muito melhor. O Senhor quer te chamar de amigo. Sim, é difícil, porque você vai ter que largar. Você vai ter que fazer as escolhas certas. Mas a hora que você decidir, sabe quem é que vai vir te servir? Os anjos. Não adianta querer hoje falar para pedra virar pão, porque pedra não vai virar pão. Não vai. Se você tiver que enfrentar, o Senhor vai estar com você dentro da fornalha. Mas você não vai estar sozinha. Você não vai estar sozinho. Estão entendendo, igreja? É dentro do seu coração que você precisa resolver. Você está levando a paz ou não? É por isso que não importa o que os outros pensam a seu respeito. Não importa se eles têm uma versão sobre você de chata, de chato, de crítico, de orgulhoso, de nerd, de insensato. Não importa. O que importa é que você pensa em relação a você. E mais ainda, o que Deus pensa a seu respeito. Vocês creem nisso? Vocês estão aí? É luta, irmãos. E se vencer essa, vem outra, viu? Vocês estão entendendo? Se vencer essa, vai vir outra. Mas não tem outro Senhor. Não vai vir outro. Só existe um. E Ele nos dá condição de amá-lo, sem a gente precisar dar nada em troca. Você sabe como que são as oferendas de quem trabalha no Espiritismo? Não tem paz. E eles fazem. Porque se não fizer, tem o quê? Punição. Jesus, Ele só quer o quê de você? Seu coração. Só.
Porque é dentro dele que você guarda as coisas que você ainda não conhece. E mesmo assim você guarda. Então sai daqui com paz. Olha, tá leve. Leve. Sente os seus ombros. Eu tenho um consolador. Uau. E você às vezes fica aí morrendo de medo de conseguir marcar a hora, de conversar, de falar, de expor. É só ir na sua casa. Fechar a porta do quarto para que você tenha privacidade. E chamar ele. Não precisa ficar olhando para o lado, nem para cima. Sabe onde você vai encontrar o Espírito Santo? Dentro de você. Então você fala, você sente, ele te responde. E se você ainda não estiver tão apto a ouvir a voz, ele vai usar a palavra. Ele vai usar, ele usa o que ele quer. Mas tem que estar em conformidade com a palavra. Olha que tremendo. Nós não estamos sozinhos. Amém? Olha para o lado, para o seu irmão. Diz para ele assim, ó. Essa luta vai passar. Ah, não. Fala melhor. Essa luta vai passar. Que luta? Eu não sei de que você está falando. Vocês não entenderam. Qual luta você está querendo se referir? Eu não sei do que você está falando. Por quê? Porque eu estou saindo daqui com paz. E essa só o Senhor pode dar. Amém, igreja? Vocês recebem essa palavra? Deixa Deus limpar a vida de vocês, viu? Deixa. Tem pessoas que têm que ir para você ver a vontade de Deus se cumprindo na sua vida. Glória a Deus por isso. Glória a Deus por isso. Glória a Deus por isso. Então digam aleluia. Igreja viva é a igreja que louva a Deus. Nós temos virtude, isso é poder. Nós somos livres. Aleluia. Vão com Deus. Deus abençoe vocês. Vão ter a melhor semana. E tudo que vier à sua mão, se lembra, eu sou amiga de Deus.